Eu vou ler os versos 5 a 10. Pode ficar assentado como você está. Ouça com atenção. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Pai, a tua palavra bendita está aberta diante de nossos olhos. Confiamos que o teu Espírito Santo nos ajudará dentro de nossas necessidades a compreender e praticá-la, a vivificá-la em nosso coração, de forma que o único interesse de nossa vida seja cumpri-la. Assim nós, em tua dependência, oramos, em nome de nosso tão grande Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Eu vou apenas relembrar, irmãos, alguns pontos importantes, para que depois nós possamos dar continuidade naquilo que o capítulo 2 vai nos dizer. O que João trata nessa primeira carta, ele é muito claro ao dar o seu testemunho de conhecimento e de comunhão com Cristo. E ele inicia assim no verso 1, dizendo o que era desde o princípio. Qual o princípio? Desde que o Senhor Jesus iniciou o seu ministério. Então, desde o dia em que eles conheceram a Jesus, João e os demais apóstolos, o que eles ouviram, o que eles viram com os olhos, o que eles contemplaram, ou seja, contemplar é mais do que ver. Contemplar é observar com atenção e colher os frutos disto. Além de contemplar, as nossas mãos tocaram da palavra da vida. No período que João escreve, os gnósticos estavam colocando as suas falsas teorias, falsos ensinos, e entre destes o de que Jesus era apenas um espírito, não um homem físico, não um homem vindo em carne. Então João diz, não, isso não é verdade, as minhas mãos o tocaram. Ele é alguém real, e minhas mãos o tocaram. O objetivo dele, no verso 3, é o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Ele diz, olha, o objetivo de eu descrever esse testemunho a vocês é para que vocês andem juntamente conosco, para que vocês provem do que nós provamos, desta comunhão com Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, de onde vem a nossa fé? A nossa fé em Jesus Cristo vem do relato de João. Por que nós cremos em Cristo? Porque homens como João viram, ouviram, contemplaram, tocaram e nos deixaram seu relato escrito para que nós também creiamos em Cristo. Foi esse o meio que Deus usou. E para que esta comunhão, então, perfeita com o Pai e com o Filho seja aprovada por nós. Então, João diz, no verso número 4, estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Jesus tinha dito isto. Ele quer que o nosso gozo se cumpra neste mundo, que esta comunhão realmente nos traga esta alegria tão necessária a este viver, que nós encontremos nele esta alegria. E o que João vai descrever a partir daqui é como tanto esta alegria quanto esta comunhão são quebradas por algumas questões. Esta vida abundante que Jesus disse, aonde ele está? Esta vida abundante que Jesus, então, nos chama a viver. Esta vida plena que João quer que se cumpra em nós, ela é ameaçada por algumas questões que nos cercam. E a primeira delas, no verso 5, é dito que esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. João agora aborda a primeira dessas questões e ele é muito claro a nos dizer que esta vida abundante, que este gozo em Cristo, ele pode ser impedido em nossa vida no momento que nós permitimos que algum ato pecaminoso permaneça em nossa vida e em nosso coração, sendo praticado ou foi praticado e não confessado, não abandonado, não realmente julgado pela confissão. Ele está dizendo que esta vida abundante é colocada em risco pelo pecado que nos cerca.
A primeira grande questão que ele nos faz ver, irmãos, é que Deus quer que nós vivamos esta vida abundante, esta vida cheia de Cristo, mas que o pecado que tão tenazmente nos cerca é um dos grandes riscos a que isso não aconteça. Por isso, ele vai nos dar 3 questões que podem estar ocorrendo conosco. Olhe para o verso 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A primeira coisa que ele nos chama a atenção é, se você simplesmente confessar oralmente, intelectualmente, que você tem comunhão com Deus, você fala isso, você proclama isso, mas você não vive isso porque anda em trevas. Você realmente está mentindo às demais pessoas e não está praticando a verdade. Então aqui o primeiro grande risco que ele fala de nós é que o nosso testemunho oral não corresponda ao nosso testemunho de vida. Você precisa ser um cristão no seu testemunho por palavras e no seu testemunho de viver. Quando há uma discrepância entre suas palavras e suas atitudes, você está mentindo. Quando há uma discrepância entre aquilo que você quer demonstrar, fala que é, demonstra que é, mas em seu viver particular isso não ocorre, há um grande perigo aqui. Você está mentindo e você não pratica a verdade. A verdade de Cristo é algo que nos toma por completo. Ele toma a sua mente, toma as suas emoções e corresponde em suas atitudes físicas de que você realmente conhece Jesus Cristo. Não há como dizermos que conhecemos Jesus Cristo se esse conhecimento é meramente intelectual. Ele precisa ocupar todas as áreas da nossa vida. Ele ocupa a nossa mente, Ele é o Senhor da nossa mente. Ele é o Senhor das nossas ações. E Ele é o Senhor das nossas emoções. Não pode ser diferente disso. É literalmente em Cristo. Tudo ou nada. Mas este meio termo, entre uma descrição por palavras e uma não realidade de vida, João está dizendo, olha, você é um mentiroso se você está fazendo isso. Verso 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Aqui João está se referindo à nossa natureza pecaminosa. E ele faz isso porque os gnósticos diziam que havia uma separação entre alma e corpo, de forma que essa natureza pecaminosa não atingia a alma, atingia só o corpo, de forma que você podia fazer o que bem quisesse com o seu corpo e não atingiria a sua alma e nem a sua comunhão com Deus. João está nos dizendo aqui, se nós não reconhecermos que em nós há uma natureza pecaminosa propensa ao pecado, você já percebeu que você carrega um homem doente 24 horas por dia? Você carrega um enfermo 24 horas por dia. Você tem que estar cuidando da saúde dele o dia inteiro. E até quando está dormindo, ele te dá trabalho. Isso literalmente somos nós. Homens com uma natureza pecaminosa que não pode ser negada. E quando nós negamos isto, não reconhecemos isto, estamos enganando a quem? Não aos outros, a nós mesmos. E João está dizendo, não há verdade em vós. Você ainda não entendeu o que o Evangelho diz se você não percebe o pecado agindo em seu coração e em sua mente, e ao perceber ele, você não luta contra ele. A terceira questão está no verso 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Agora não é reconhecer a natureza pecaminosa, mas os nossos atos pecaminosos. Se dissermos que não temos atos pecaminosos, que não pecamos, agora, se em primeiro lugar nós mentimos aos outros, depois mentimos a nós mesmos, agora nós estamos dizendo que Deus mente. Se nós dissermos que nós não somos pecadores, então tudo que Deus fez na cruz em Cristo é algo absolutamente vão e sem sentido. A palavra de Deus no Evangelho não adentrou o nosso coração se nós não reconhecemos nossos atos pecaminosos. Essas 3 coisas são perigosas. Você precisa vigiar nisto com toda a sua atenção. Então, o que João vai fazer a seguir, após nos dizer sobre isso, é que ele vai nos introduzir 2 questões que devemos fazer nós, é nossa responsabilidade, e 2 questões
que Deus fez por nós. Notem que ele vai tratar disso nos versos 7 e 9. Duas questões sobre nossa responsabilidade. Verso 7, se andarmos na luz. Verso 9, se confessarmos os nossos pecados. Você é um crente em Jesus Cristo. Você é um salvo. Há duas responsabilidades para serem cumpridas. Primeiro, você tem que andar na luz, porque as pessoas ao seu redor que não conhecem Cristo estão andando em trevas, e você não é uma delas. Você precisa reconhecer que você não é todo mundo, não faz parte deste mundo. E o tipo de vida que se exige de você é diferente do tipo de vida que esse mundo tem manifesto. E o tipo de vida que se exige de você, literalmente é aquela ensinada por Jesus em Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, você já fez isso. Satanás não pôde impedi-lo de passar pela porta estreita. E como você passou pela porta estreita? E por que ela é estreita? Ela é estreita porque passa apenas uma pessoa por vez. Foi decisão sua. Você decidiu isso. Convencido dos seus pecados, você adentrou por esta porta. Ela é estreita, não há como você passar junto com outra pessoa e não há como você passar carregando absolutamente nada. O lado de cada porta estreita fica tudo o que você é e possui antes de Cristo, porque ao atravessar a porta estreita, você atravessa com grande luta e absolutamente nu. Você não leva nada. Você passou pela porta estreita, agora então, a porta larga foi deixada, você já não a segue mais, nem o espaçoso caminho que conduz à perdição, mas agora você segue o que o verso 14 diz, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Andar na luz é andar pelo caminho apertado. Andar na luz é andar pelo caminho que não satisfaz a nossa carne. Não satisfaz o nosso orgulho e não satisfaz o nosso pecado. Há uma palavra conjugada por todos aqueles que andam por este caminho apertado que leva à vida. É o advérbio de negação, não. Você vai ter que praticar esse advérbio muito. Porque ao andar pelo caminho apertado, você diz não a tudo aquilo que caracteriza este caminho, que é o caminho espaçoso da morte. E mais do que isso, além de dizer não a tudo isso que o pecado lhe oferece, a segunda grande palavra de confirmação é confiança. Você vai andar nesse caminho apertado em confiança. Porque nesse caminho apertado você vai provar de coisas que você vai dizer assim, isso não me alegra em nada. Eu estou andando por este caminho e as coisas que eu estou praticando no momento não parecem nada com esse gozo proposto, com esse gozo que deve se cumprir em mim. Você está andando pelo caminho apertado e você não está encontrando nada desse gozo que João está falando. Confia. Este gozo está à frente, essa alegria está à frente. Mas primeiro você precisa aprender a dizer não. Esta alegria está logo à frente em sua vida. E essa sequência de dizer não e provar desta alegria, dizer não e provar desta alegria, é literalmente a sequência apresentada na Bíblia que diz que as nossas duas pernas para andar na vida cristã, e é preciso duas pernas, elas são constituídas de arrependimento e fé. Como que nós andamos pelo caminho apertado? Se arrependendo, dizendo não e crendo. Confiando. E isto é andar no caminho da luz, constantemente me arrependendo dos meus pecados e tendo fé no meu tão grande Salvador. Esta é minha responsabilidade. Deus não nos obriga a fazer isso. Você é um crente em Cristo. Deus não vai obrigar você. Deus não vai realmente fazer algo que te obrigue a andar alegremente por este caminho. Ele vai te convencer que isso é necessário. A segunda responsabilidade está no verso 9. Se confessarmos os nossos pecados. E agora então nós entendemos que esta segunda é consequência da primeira. Você anda na luz, o que a luz revela a você?
seus pecados. Irmãos, eu quero terminar com esse pensamento. É muito fácil sermos perfeitos. É muito fácil não contemplarmos em nós os erros e pecados da nossa vida. É muito fácil andar tranquilamente, como se eu não lutasse, não sofresse a influência do pecado em nada. É muito fácil andar como se esses pecados não fossem uma realidade. Mas quando você anda debaixo da luz e você quer andar neste caminho que Cristo inaugurou para você, Ele passou por este caminho e Ele quer que você passe. Hebreus vai dizer que uma tão grande nuvem de testemunhas também passou por esse caminho e eles estão aguardando você no final da maratona. Mas a consequência de andar por esse caminho é que você contempla seus mais horrendos pecados. Qual é a consequência de andar ao lado de Cristo? Ele revela toda a podridão e toda a feiura do meu pecado. Quando eu ando na luz, Ele está mostrando toda a doença que existe em mim. Toda a podridão que essa doença tem criado. E Ele está me ensinando que existe uma solução só para isso. Provérbios 28, 13 diz, aquele que encobre as suas transgressões, você sabe do final, jamais prosperará. Tem alguma palavra para substituir por jamais? Nunca. Precisa de outra? Você encobre. Se você não pratica essa responsabilidade de confessar os seus pecados, você não vai a lugar nenhum nesse caminho apertado. Mas aquele que as confessa e deixa, está entendendo o que é confessar? Confessa e deixa, alcançará o quê? Eu dou graças a Deus porque Jeremias nos diz no livro de Lamentações que as suas misericórdias se renovam a cada dia. Qual é a grande bênção de confessarmos os nossos pecados? A abundante misericórdia para nós. Porque seria o contrário, eu estou confessando os meus pecados, eu estou dizendo para Deus como eu sou falho, como eu sou pecador, como eu sou realmente aquilo que Ele não pensa de mim, que Ele não quer de mim, mas isso que Ele não quer eu sou. Era de se esperar juízo, mas não é juízo que vem. Quando eu confesso e abandono os meus pecados, o que vem é misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Ele não dá o que eu mereço. Não, Ele não me trata de acordo com os meus pecados. Ele me enche da sua graça. Porque quando andamos na luz e confessamos os nossos pecados, então Ele se aproxima de nós com a sua graça. E esta alegria se cumpre quando a graça de Deus nos rodeia. Talvez você pense assim, é isso que João quer que nós pensamos. A vida é tão difícil. E eu provo de tantos problemas no meu viver. Se o Senhor soubesse de todos os problemas que eu provo de domingo a domingo, eu não preciso saber, mas Deus o sabe. E se você andar na luz e confessar os seus pecados, Deus promete te ajudar para que essa alegria se cumpra na sua vida. Isso te dá uma escolha. Ou você continua fazendo as coisas do jeito que você quer, da forma que você quer, ou você admite que você precisa de Cristo. Ou você continua fazendo as coisas na sua força, no seu jeito, na sua capacidade, ou você se coloca ao lado de Cristo que diz, olha, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O que João está nos dizendo aqui é para fazermos o mesmo que ele fez. Quando Jesus passou à beira-mar, ele olha para Pedro, João, a outros dois familiares deles, ainda mais Tiago, que estão ali consertando as redes e Jesus diz, segue-me. E eles, abandonando as suas redes, o seguiram. O que você precisa abandonar para que isso seja real? Abandone. O que você precisa deixar das coisas deste mundo para que o Senhor Jesus Cristo realmente te abençoe com a sua companhia e com o seu discipulado na sua vida? Abandone. João está nos chamando a provarmos de uma alegria que se cumpre, ela é verdadeira, ela não é imaginária. Se nós andarmos na luz e confessarmos os nossos pecados, isso será absolutamente real.
Se o Senhor permitir, nós vamos ver no capítulo 2, a partir da próxima semana, o que fazer com esses pecados, como se aproximar de Jesus Cristo e confiar nele nesta questão, porque João vai nos dizer: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Senhor pelo tempo